Olá, crianças! Vamos então continuar a atividade de português do quarto bloco, né? Que é o livro didático. Então, vocês vão ler novamente o texto, a fábula, né? Que está escrita em prosa, da página 18, A Cigarra e as Formigas, e aí a gente vai passar para a parte de interpretação de texto. Então, vamos lá. Aqui em cima tem um pouquinho sobre o autor, né? Que é o Esopo. Segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não tem data exata do nascimento, né, e da morte dele, tá? Então, vamos lá. Atividade oral e escrita. Então, a número 1, você não precisa anotar, que aí é uma conversa. Você pode conversar com o pessoal aí de casa. Qual foi a sua primeira impressão ao ler esse texto? O que você pensou? Você ficou com dó da cigarra? Você achou as formigas injustas? Qual foi seu pensamento? Número 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então vamos lá. Tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Quando? Aí você vai procurar lá no texto. Lá no início está falando, tá? Lugar, onde que aconteceram esses fatos? Onde que eles estavam? Depois, personagem. Quem participou dessa história? Quais são os personagens da história? Você vai anotar aí. Número 3. Releia a fábula com os colegas, aí vai ser com o pessoal de casa, né? E observem no texto. Vocês vão observar a fala do narrador, que é daquela pessoa que está contando a história, e a fala de cada personagem, que é quem participa da história, tá? Então, para isso precisa de uma leitura muito atenta para você identificar quando é o narrador que fala e quando são os personagens que falam. Aí na letra A você vai copiar um pedacinho da fala do narrador e na letra B um pedacinho da fala dos personagens. Número 4, aí já na página 20. Explique qual era o grande trabalho das formigas. O que elas faziam no seu dia a dia? 5. O que a cigarra pediu para elas, para as formigas? 6. Releia a frase e observe a parte destacada. Destacada é essa que está aí mais escura, que a gente fala em negrito. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela. Esse pedacinho que está em negrito. De que outro jeito você poderia falar essa parte? Como que você, usando outras palavras, como que você poderia dizer isso? Essa parte destacada. Aí você vai escrever só esse pedacinho embaixo. Número 7. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, você vai fazer o quê? Você vai copiar aí no seu caderno. Você pode circular no livro e copiar no seu caderno as palavrinhas que indicam o que as formigas estavam sentindo quando elas falaram isso. As fábulas costumam trazer uma moral, pois esse texto tem como um dos seus objetivos a transmissão de ensinamentos, tá, pessoal? Só para lembrar. E número 8. Você vai ler a moral presente nessa fábula, ó. Os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre essa moral, o que ela pretende ensinar. Depois reflita. Você concorda com essa moral? Não precisa anotar, e você vai ter essa conversa com o pessoal aí de casa, ok? Um abraço e até a próxima aula.